Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua preparação. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de LDB 2025. Essa será a nossa terceira aula. Isso mesmo, nós já tivemos 2 aulas desse curso. E se você está chegando agora e não acompanhou as aulas anteriores, não se preocupe. A descrição, quer dizer, o link das aulas, tanto da aula 1 quanto da aula 2, estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é importante que, se você quer de fato ser aprovado na sua prova, no concurso que você irá fazer, você precisa dominar essa legislação, que é a nossa lei mais importante. E para dar seguimento aqui às aulas, caso você tenha perdido as anteriores, é muito importante que você veja essas aulas para que você consiga compreender a sequência e melhor otimize o seu estudo, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a aula 3 e eu já vou deixar aqui para vocês na tela o nosso material. Caso você não tenha tido acesso a ele com antecedência, porque eu disponibilizo tanto no meu grupo do WhatsApp quanto no canal do Telegram, você pode linkar aqui, você pode clicar no link e ter acesso ao material. Também está disponível na descrição desse vídeo, ok? Caso você queira entrar nos grupos do WhatsApp e no canal do Telegram, os links também vão estar disponíveis aí para vocês, tá bom? A nossa aula 3 de LDB 2025, esse nosso curso, vai tratar de um dos artigos mais importantes dessa lei, que é o artigo 3º, que trata dos princípios da educação nacional. E por que eu digo que é um dos mais importantes? Primeiro, pelo peso que ele tem realmente na estrutura da legislação, porque por eles é que todas as ações dentro da legislação, todas as normas educacionais vão surgir. Ele é um princípio norteador. Então, ele vai dar o norte, ele vai dar orientação para os demais normativos da lei. E segundo, porque é um dos princípios mais cobrados nas provas. Durante todos esses anos que eu venho ministrando aulas sobre LDB, eu posso afirmar com toda a certeza de que pelo menos uma questão dos princípios, vai aparecer na sua prova, tá? Então, é importante que você domine esse artigo, ele esteja na ponta da caneta para você gabaritar as questões da sua prova. E pensando nisso, eu elaborei um mnemônico que vai te ajudar a memorizar, porque é necessário que você memorize todos os 15 princípios. Nossa, Kessia, é isso mesmo? Sim, são 15 princípios. E você precisa memorizar todos eles, além de compreender como que eles estão estruturados na legislação, tá? Então, com base nisso, eu elaborei esse mnemônico, que na verdade foi elaborado desde a época em que eu, como estudante, fiz para facilitar a minha memorização.
Com o passar do tempo, ele precisou ser atualizado em função da própria atualização da LDB. Mas, olha só, eu vou te explicar direitinho como que o 5G, ó, esse aqui é o mnemônico, ó, 5G, 3V, Li, Ig, Plu, Ré 2, Có 2. Nossa, Kessia, mas é grande. Claro, são 15 princípios, né? Então, eles precisam estar contemplados no mnemônico para poder te ajudar. Nós vamos fazer primeiro o grupo de número e letra, que é esse aqui, ó. O 5G, tá? E eu vou te explicar a lógica direitinho. Por que que é 5G? Porque existem 5 princípios dos 15 que se iniciam com a letra G. O primeiro deles é a chamada gratuidade, ok? Vou botar aqui, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, esse princípio aqui, ele é um princípio que significa que nada pode ser cobrado, nenhum valor monetário, para o ensino que é ministrado nos estabelecimentos oficiais públicos. O que é cobrança? De mensalidade, de emissão de documentos, qualquer valor que esteja relacionado à oferta do ensino nessas instituições oficiais públicas não pode ser cobrado. O ensino oferecido deve ser inteiramente gratuito, ok? Então, o primeiro G do 5G tá aí para vocês. O segundo G vai ser o quê? O da gestão democrática. Esse princípio aqui, ele também teve alteração, tá? Recentemente, em 2024, tá? E qual foi a alteração? Importante aqui, foi na redação, tá? Porque, olha o que diz o princípio: gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Anteriormente, a redação era gestão democrática do ensino público na forma da lei e dos sistemas de ensino. E aí, com essa alteração, ficou claro, evidente, de que os entes federados, estados, DF e municípios devem elaborar leis específicas que regulem a gestão democrática. Um exemplo disso eu posso citar aqui, que é o do Distrito Federal, que desde 2012 possui uma lei própria que regula a gestão democrática nos estabelecimentos de ensino públicos de educação básica aqui do DF, que é a Lei 4751 de 2012. Então, você veja que desde 2012 nós temos essa legislação e existem estados e municípios Brasil adentro que também já têm as suas leis de gestão democrática. Porém, existem alguns estados e municípios que ainda não elaboraram essas leis. E a partir dessa nova redação é importante, é taxativo que estados, DF, que já tem, e municípios tenham suas próprias leis que regulem o princípio da gestão democrática nos estabelecimentos de ensino público. Outra questão importante a respeito da gestão democrática, que ela é um princípio obrigatório para o ensino público, tá? Então, não existe a possibilidade de um estabelecimento
oficial público de ensino não está sendo gerido pelo princípio da gestão democrática. Então, ele tem caráter de obrigatoriedade para o ensino público. E o ensino privado, Kessia, que a LDB também regula. Nesse caso específico do princípio da gestão democrática, não existe a obrigatoriedade para o ensino privado, ok? Apenas para o ensino público, certinho? Então, dos 5 Gs, 2 já foram. Outro princípio que inicia com G é o da garantia. Tá bom? E a garantia do quê? De padrão de qualidade nesse ensino que será ofertado, tá? Outro princípio que começa com a letra G é uma sequência de garantias, tá? Então, fica bem fácil da gente memorizar. Vai ser a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, não existe uma limitação para que o ensino seja tanto ministrado quanto a quem ele será ministrado. E por que a gente diz isso? Porque existem duas situações que serão previstas na legislação, que é a oferta da modalidade de educação especial e da educação de jovens e adultos, que não haverá mais uma limitação de faixa etária para esses estudantes estarem inseridos no contexto educacional oferecido por essas modalidades, entende? Então, trazer esse princípio de que a educação e a aprendizagem são direitos garantidos ao longo da vida foi importante deixar registrado aqui na LDB, certinho? E o último princípio, que também é uma garantia, tá? Por isso que eu falei que fica bacana de memorizar, porque depois da gratuidade e da gestão democrática é uma sequência de princípios que se iniciam com garantia. Veio esse que foi introduzido em 2025, e aí por isso também aqui o asterisco, 2025 não, gente, desculpa, 2024. Em 2024 foi introduzido o 15º princípio, que é a garantia do direito de acesso a informações públicas, informações públicas sobre a gestão da educação, tá? Isso aqui foi um grande avanço também, não só para o cidadão de um modo geral ter esse direito, que já é estabelecido, inclusive, na própria Constituição, mas ficar explícito aqui a publicização dessas informações, o acesso a essas informações a todo o cidadão, e especialmente esse princípio veio para beneficiar de uma forma mais direta os pesquisadores, né, que fazem aí estudos sobre a gestão da educação nacional, tá bom? Então, estão aí os 5 princípios, que são do 5G, todos discriminados aqui para vocês, tá bom? Então, ficou bonitinho, facinho de você memorizar. Dando sequência, aí nós vamos para o segundo par de letra e número, que é o 3V, tá aqui, do nosso mnemônico. Isso significa também que existem 3 princípios que começam com a letra V, tá bom? O primeiro é valorização. Olha que importante. Valorização de quem? Do profissional da educação escolar. Aqui é importante destacar o quê? Que nós não estamos falando, ou seja, que a lei, né, não está falando apenas dos docentes
que somos nós professores, ou a grande maioria são os professores, tá? Quando a lei estabelece o princípio da valorização do profissional da educação escolar, inclui outros que não só os professores ou os docentes. Por exemplo, os técnicos educacionais, os monitores, os auxiliares de sala, ou seja, todos aqueles que a lei estabelece, inclusive, tá? Que mais para frente vai existir um artigo que vai definir quem são esses profissionais da educação. E a esses profissionais que estão mencionados na própria legislação é garantida essa valorização, tá? Que perpassa não apenas, mas principalmente pela remuneração condigna dos profissionais, mas como também condições pedagógicas de atuação dentro do contexto da educação, certinho? Depois vem mais um princípio que começa com a letra V, que é o outra valorização. Essa valorização aqui é da experiência extraescolar. E isso não está relacionado, essa experiência extraescolar, com cursos de formação continuada, que são realizados pelos profissionais fora das escolas ou ambientes institucionais oficiais, tá? Essa experiência extraescolar são as vivências, são os saberes, os conhecimentos que tanto os estudantes quanto os profissionais da educação vivenciam em outros contextos sociais que não a escola. Então, desde que essas experiências, esses conhecimentos, esses saberes caracterizem ou aprendizagens significativas ou contribuam com os conhecimentos que são desenvolvidos dentro da escola, eles precisam ser considerados, eles precisam ser valorizados e por isso o princípio foi criado, certinho? E para fechar esse bloco do nosso mnemônico, vem quem? A vinculação, tá? Vem aqui, ó, a vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Quando usa esse termo vinculação, é ligação. Vinculação é relação. Vinculação é intersecção entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, reafirmando que o artigo 2º trouxe como finalidade, que é o pleno desenvolvimento do educando. Onde ele vai ter isso? Dentro do contexto escolar, abrangendo ali, né? Considerando as suas dimensões humanas. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a vinculação entre o trabalho e as práticas sociais que condizem com o quê? Com esse cidadão, com esse sujeito que vai atuar fora desse ambiente escolar ou concomitantemente com esse ambiente escolar, certinho? Então, essa vinculação aí é que trata esse princípio. Entendido? Então, ó, nós já fomos para os 2 primeiros blocos e dos 15 nós já falamos sobre 8 princípios, ou seja, um pouco mais da metade, tá? Então, olha o tanto que o mnemônico vai poder te ajudar. Seguindo aqui, ó, nós vamos para esse grupo aqui, que é o grupo de letras, tá? Que trazem a inicial ou as iniciais dos princípios. O primeiro vai ser o li de liberdade. Liberdade de quê? De aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá? Então, dentro dos espaços educativos, haverá a liberdade para desenvolver todos esses aspectos, ok? Nós vamos ter também, aí eu vou subir só um pouquinho aqui, ó, para não ficar em cima do princípio, a minha caixinha de imagem aqui. O segundo, que é do mnemônico, vai ser o IG. O IG é de igualdade. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou seja, todos devem ter as mesmas oportunidades, tanto para acessar quanto para permanecer. Igualdade, todos devem ter as mesmas condições. E o terceiro, o terceiro princípio aqui desse conjunto vai ser o PLU, que é de pluralismo, ok? Pluralismo. Ou seja, quando a gente fala de algo plural, a gente quer dizer que é algo diverso. É algo que apresenta mais de uma, o quê? Possibilidade. E aqui, esse pluralismo está ligado às ideias e concepções pedagógicas. Certinho? Então, voltando lá, ó, nós já trouxemos para vocês mais um conjunto, era isso que eu queria falar, um conjunto de princípios que se iniciam pelas iniciais desses princípios, tá? Que é o Li, Ig, Plu. Dando sequência, nós vamos para cá, ó, para os 4 últimos princípios que estão, mais uma vez, com um conjunto de letras e números. Por quê? Porque é o Ré 2 e o Có 2. E por que é Ré 2? Porque são 2 princípios que iniciam-se com o Ré. O Ré de respeito ao que, meus amores e minhas amoras? A liberdade e o apreço, a tolerância. O outro Ré vai ser também de respeito. Olha que bacana. A quem? A diversidade humana, linguística, cultural e identitária, ou seja, de identidade das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, aqui, a lei trouxe um princípio, inclusive ele é também um dos mais recentes, ele não é o mais recente, porque o mais recente nós já vimos, que foi introduzido em 2024, mas ele é um dos mais recentes, tá? Dos mais novinhos, vamos dizer assim, que foi introduzido, tá? E é respeitar esse público específico, esse público-alvo específico. Embora o princípio anterior tenha dito aí, né, respeito à liberdade, apreço à tolerância, e aí a tolerância de todos os tipos que a gente pode pensar, inclusive das pessoas que têm necessidades educacionais especiais, foi interessante colocar, segundo a própria LDB e os legisladores, esse grupo específico aí, que são das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá bom? Aí a gente vem para o próximo conjunto de letras e número, que é o Có 2, que tem a mesma lógica, tá? São 2 princípios que se iniciam com o Có. O primeiro é a coexistência. Coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino. E o que é coexistir? É existir ao mesmo tempo. Então, existe o princípio que garante que existam ao mesmo tempo, ou seja, coexistam instituições públicas e privadas de ensino. E o último princípio aqui, pessoal, o último é do consideração. É o princípio da consideração com a diversidade, o quê? Étnico-racial. É respeitar todas as diferentes culturas e raças e etnias, tá bom? E aí, esse consideração é nesse sentido, tá? De respeito, de valorização. Consideração é um termo mais abrangente que envolve todos esses conceitos, tá? Com essa diversidade, especialmente dentro de um país como o nosso, que se configura, né, um país multirracial. A Constituição do nosso povo brasileiro se deu a partir de diferentes raças e etnias e continuamos sendo um país multirracial, multicultural, na medida em que as nossas portas estão sempre abertas para receber todas as culturas, as diferentes culturas, raças e etnias. Certinho, meus amores e minhas amoras? Então, estão todos aí e agora devidamente atualizados, que são, voltando lá, tá? São os princípios da gestão democrática, que foi aí alterado a redação em 2024, e o princípio da garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Esse princípio não foi alterado, ele foi introduzido na lei e passou a ser o 15º princípio do artigo 3º da LDB. Certinho? Então, devidamente atualizado o artigo 3º, o que a gente tem que fazer? A gente tem que responder questões sobre esse artigo tão importante. Então, vamos juntos? Vamos lá? A nossa primeira questão traz o seguinte aqui para nós, tá? Olha só. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece em seu artigo 3º, um dos artigos mais cobrados aí da nossa legislação, a LDB, que o ensino será ministrado, entre outros, olha que interessante isso aqui, entre outros, ou seja, não foram cobrados os 15, tá? Com base nos seguintes princípios, a exceção de um. Ó, gente, um não é princípio, tá? E aí é importante eu destacar, e eu vou até chamar vocês aqui para olhar bem no fundinho do olho de vocês. É importante isso. Se você perceber aí no material, você vai ver que a questão, é de 2025. E aí, isso comprova aquilo que eu falei no início, de que o artigo 3º é um dos mais cobrados e que pelo menos uma questão dele vai aparecer na sua prova, tá? E olha lá o enunciado, diz assim, entre outros. O que isso significa? Que dentre os 15 princípios, nem todos serão cobrados. Mas você sabe qual que vai ser? Certamente não. Muito menos eu. Não sei. Até porque se eu soubesse, eu diria a você, com toda certeza, tá? Mas como a gente não sabe qual desses 15 ou quais desses 15 princípios serão cobrados,
Qual que é a tua obrigação? É memorizar todos eles. Porque você fazendo isso, você garante que vai acertar o item, tá? Então é muito, 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 muito importante que você memorize os 15, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. A questão quer o que não é princípio de acordo com o artigo 3º, tá? Igualdade de condições, processo e permanência é? Ok, é sim. Tá lá. E no nosso mnemônico, ele é o IG, ok? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é princípio de acordo com o artigo 3º? É. No nosso mnemônico, ele é o PLU. Valorização da experiência extraescolar é princípio? É também. Tá lá no nosso princípio como sendo um dos o quê? 3V, tá? Ele é um dos 3V. Desconsideração com a diversidade étnico-racial é princípio? De jeito nenhum, tá? Não vai ser. Então, esse aqui, ó, não é. Porque, na verdade, o princípio, ele traz o quê? A consideração, não a desconsideração. Desconsideração é desconsiderar, é não considerar a diversidade étnico-racial. E a legislação traz justamente o contrário, tá? Ela vai dizer que deve se considerar. O princípio é consideração. Para ficar correto, né, teria que ser dessa forma. Como veio pra gente? Dessa forma errada. E a questão quer qual não é princípio, nós já achamos o gabarito aqui, que é a letra D. Bora pra frente, questão de número 2. No que diz respeito ao princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ó, é o PLU, tá? Do nosso mnemônico, previsto no artigo 3º, inciso 3, da Lei número 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, é correto, ó, tá bem, inclusive, em letras garrafais. É correto afirmar. Então, o que é correto afirmar aqui? Vamos lá, ó. O ensino no Brasil deve respeitar e promover a diversidade de pensamentos, valores, abordagens educacionais e metodologias pedagógicas. O que significa, então, né? No que diz respeito ao pluralismo, é exatamente isso, já achamos aqui o nosso gabarito. O que é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? É respeitar e promover diversidade de pensamentos, valores, abordagens educacionais e metodologias pedagógicas. Certinho? Entenderam? E olha como que é importante. Vou até chamar aqui para falar com vocês. Olha como é importante, e é por isso que aqui, e especialmente lá na plataforma, eu adentro, eu amplio a noção daquilo que a gente vai estudando. Porque não é só você memorizar, é para além. Além de memorizar, você precisa compreender os conceitos. Como que eles são aplicados na prática, no dia a dia. Porque a nossa ação pedagógica, ela é uma praxis. E o que é uma praxis? É a junção de teoria e prática. Então, além de você conhecer teoricamente uma legislação ou um conceito pedagógico, você tem que saber como que ele se aplica. E essa é a nossa função aqui com vocês, tá bom? Então vamos para frente? Vamos dar continuidade? Questão de número 3, olha só.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9394/1996, estabelece os princípios que devem orientar o ensino nas instituições educacionais. As opções abaixo descrevem esses princípios. A exceção, tem então uma, não é, tá? E ele quer que marque, assinale qual que não é. Letra A, respeito à liberdade, apreço à tolerância, ok, é. E lembra que lá no mnemônico, esse princípio é um dos RE2. Lembra disso? É um dos RE2, de respeito à liberdade e apreço à tolerância. Letra B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse é um dos maiores, tá presente lá tudo direitinho, todas as palavras certinhas, tá? Então não é o nosso gabarito. No mnemônico ele é o li, de liberdade, tá? Deixa eu até colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo assim, li, para você ver direitinho. Letra C, garantia do padrão de qualidade. Olha que bacana, tá lá também. E no nosso mnemônico, ele é um dos quais? Dos 5G, tá bom? Que é o da garantia, Lembra? É até aquela sequência das garantias, tá? Que vem para ajudar, que são 3. Uma das garantias é do padrão de qualidade. Então, não pode ser o nosso gabarito. Lembrando que a questão que é o que não é princípio, tá? Letra D, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Isso é princípio lá? É sim, gente. E se você já ficou ligado, você vai lembrar que essa vinculação é um daqueles o quê? 3V, vinculação, tá? Então, se tá lá, não pode ser o nosso gabarito, porque a questão quer o que não está lá como princípio. E aí só restou a letra E. Bora verificar? Olha o que tá dizendo aqui. Predomínio das instituições públicas de ensino. É verdade. Letra E é o nosso gabarito. Por quê? É verdade o seguinte, né, gente? É verdade que não é, tá? Então, a letra E se confirmou como sendo a exceção, porque não é predomínio de instituições públicas de ensino. Lembra que é coexistência, ou seja, existência ao mesmo tempo, existência simultânea, tá? De instituições públicas e privadas de ensino. Portanto, o nosso gabarito letra E. E lá no mnemônico vai ser o quê? O CO2, tá? Do coexistência. Certinho, amoras e amores? Tudo bonitinho? Então, bora pra frente, bora avançar. Olha só, questão de número 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece os princípios e objetivos fundamentais da educação no Brasil. A LDB estabelece que o ensino deve ser orientado por uma série de princípios que nós já sabemos que são quantos? 15, tá? 15 princípios. Dentre os quais, tá vendo aí que interessante? Dentre os quais não te cobrou os 15, não vai te cobrar os 15, vai te cobrar alguns destes, e aí você precisa saber quais são todos para não errar a questão. Então, bora lá, Item 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Opa, então, tá correto. É o IG. 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Opa, esse aqui também tem. E no mnemônico é o PLU. E o coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tem também. É um dos CO2, tá? Vou até botar aqui, CO2.
2. É um dos CO2. Tá bonitinho aqui? Todos são. É correto afirmar o que se afirma. É correto afirmar, desculpa. É correto o que se afirma. É correto o que se afirma em o quê? 1, 2 e 3. Portanto, letra B da nossa questão de número 4. Bora pra frente? Vamos lá, questão de número 5, ó. De acordo com a Lei Federal número 9394 de 1996, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Lembrando, né, que essa lei 9394 de 1996 é a LDB, ok? Vamos lá, letra A. Desvalorização da experiência extraescolar. Opa! Desvalorização da experiência extraescolar, ele será ministrado com esse princípio? De jeito nenhum, tá? Não é desvalorização, e sim o quê? Valorização. Essa aqui, ó, valorização. Lá no nosso mnemônico, ele vai estar no 3V. Um dos 3V, tá bom? Letra B. Desconsideração? Claro que não, tá? Não é desconsideração, e sim o quê? Consideração. Com a diversidade étnico-racial. Vai estar lá no CO2, no mnemônico, tá? E eu vou só reforçando eles aqui com vocês, tá? CO2. Vai ser um dos CO. Existência exclusiva de instituições públicas de ensino? De jeito nenhum, né? Nós já vimos, inclusive, que quando aparecer esses termos aqui, ó, restritivos, exclusivamente, exclusiva, única, somente, tu já deve se atentar, tá? E como já tá na ponta da nossa caneta os princípios, não é existência exclusiva, e sim o quê? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ó, é mais um aqui do CO2. Então, não pode ser nem A, nem B e nem C, porque eles não são princípios. Só sobrou o D. Vamos verificar? O D é respeito à liberdade e apreço à tolerância. É sim. Então, nosso gabarito da questão de número 5 é letra D. Lembrando que esse respeito à liberdade e apreço à tolerância vai estar lá no mnemônico entre o Ré, aqui ó, Ré 2. Porque são dois respeitos, né? Primeiro, a liberdade, o apreço à tolerância, e depois o respeito à identidade humana, linguística, né? Que são daquele público-alvo que é dos surdos, surdos cegos e com deficiência auditiva, tá bom? Vamos para a nossa questão de número 6. Só que antes dessa questão, eu já vou deixar aqui para vocês uma dica de milhões. Vou beber uma aguinha e vou deixar para vocês uma dica de milhões, que é a nossa plataforma Pedagogia Total. Para você que quer aprofundar os seus conhecimentos sobre legislação educacional, LDB e outras legislações, como a Constituição, Base Nacional Comum, Plano Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares, Fundeb, entre outras. Se você quer de fato dominar a legislação educacional, você não pode deixar de adquirir o seu acesso à minha plataforma de estudos, que é a Pedagogia Total. Além de legislações educacionais, você terá também os principais assuntos, os principais temas de conhecimentos pedagógicos. Entre eles, você vai ter o planejamento, currículo, tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem e muitos outros
que já estão disponíveis lá na plataforma. Essa plataforma, além de trazer esses dois aspectos fundamentais que são cobrados nos editais, que são os conhecimentos pedagógicos e as legislações educacionais, ela tem 2 módulos extras. Um módulo que vai trazer somente questões simulados por bancas e também um bloco de simulados só de temas específicos. Esses são os bônus que a plataforma traz para vocês. Além de metodologia diferenciada, vocês têm a metodologia que aborda de forma direta, prática e objetiva teoria e exercícios. Vocês vão ter lá mais de 1.300 questões. Olha, eu já botei aqui, ó, mais de 1.300 questões já resolvidas e comentadas. E o mais bacana de tudo é que essa plataforma tem um preço muito acessível, tá? Por apenas R$ 97,00 você adquire essa plataforma com acesso por 2 anos. E tudo que for necessário atualizar nesse período, você vai ter as atualizações sem que seja cobrado nenhum valor a mais por isso, tá? É um pagamento único, com acesso de maior tempo de todas as plataformas educacionais aí que você conhece, tá? Então é um custo-benefício muito acessível. Mas para melhorar, o que eu trouxe para você que vai ser beneficiado? É um desconto de 10%, tá? Então, um preço muito acessível, que é R$ 97,00 por tudo que a plataforma entrega, você ainda pode adquirir o seu acesso com 10% de desconto, que vai passar de R$ 97,00 para R$ 87,30, gente. Um preço que qualquer pessoa que de fato quer investir no seu projeto de vida, no seu sonho, pode pagar, tá? E aí, você, ao abrir a página de checkout, você aplica o cupom PT10 e em vez de 97 vai pagar 87,30 e você pode parcelar em até 3 vezes esse valor. Então, ó, se você ainda não adquiriu, corre, não perde essa oportunidade, porque muitos alunos, dezenas, centenas de alunos que já adquiriram a plataforma, já alcançaram, inclusive, os objetivos deles, que é a aprovação, tá bom? Então, invista no seu projeto de vida, invista no seu conhecimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então é só mirar aí a câmera do seu celular para esse QR Code, ou ainda você pode clicar no link que tá na descrição do vídeo e aqui também no comentário fixado. Certinho? Então, espero vocês para uma jornada de muito conhecimento lá na minha plataforma de estudos, a Pedagogia Total. Então, vamos seguindo? Vamos para a nossa questão de número 6. Olha o que o enunciado traz para gente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, instituída pela Lei 9394/1996, estabelece as diretrizes gerais para a organização e o funcionamento da educação no Brasil. Entre seus principais objetivos estão a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade, e a definição de princípios, que orientam a gestão e o ensino nas instituições educacionais de todo o país. Com base nesses princípios, assinale a alternativa a seguir,
analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Então, aqui, ó, que é a correta. Letra A. A gratuidade do ensino público se aplica a todos os níveis educacionais e instituições. Olha que interessante. A todos os níveis educacionais e instituições, incluindo aquelas de caráter privado, que atuam em parceria com o Estado. E aí, meus amores, essa não pode ser o nosso gabarito, tá bom? Por quê? Porque a gratuidade do ensino público, ela não se aplica a todos os níveis, que a gente sabe que é educação básica e educação superior, as suas modalidades, os cursos ofertados, os programas. Quando diz todos, inclui sem exceção. E existem excepcionalidades aqui, tá? Então, nesse caso, não pode ser o nosso gabarito, tá? Por quê? Incluindo aquelas de caráter privado que atuam em parceria com o Estado, tá? Mas não é em todos os níveis que essa parceria com o privado garante a gratuidade. Não é em todos os níveis, ok? Então, quando diz em todos os níveis educacionais e instituições, deixou aí esse item errado, tá bom? Letra B. O princípio da igualdade de condições limita-se, ó, ao acesso à escola, não abrangendo aspectos relacionados à permanência dos alunos no ambiente escolar. Errado também, né? Por quê? Porque o princípio lá garante igualdade de condições e permanência. Aquele e é uma conjunção aditiva, ou seja, soma. Então, é tanto acesso quanto a permanência. Então, quando aqui diz que limita-se ao acesso, deixou já errado, tá bom? Letra C. A valorização do profissional da educação escolar, ó, aqui o princípio, ó. Aqui foi o princípio da valorização do profissional. Aqui o princípio de igualdade de condições e aqui o da gratuidade. Voltando lá na letra C, o princípio da valorização do profissional da educação escolar inclui tanto a melhoria de condições de trabalho, ó, quanto o incentivo à formação continuada, como forma de contribuir para a qualidade do ensino. Então, ó, na letra C, tá tudo correto. Então, ela é o nosso gabarito, tá bom? Que é o que é correto. Então, lembra que eu falei, quando eu comentei sobre a valorização do profissional, eu disse que isso significa também, valorizar significa também dar uma remuneração condigna a esses professores, esses técnicos, ou seja, os profissionais, tá? Da educação, a valorização condigna, além de dar condições para que ele atue profissionalmente num ambiente limpo, seguro, saudável, adequado, né? E também essa valorização perpassa o que aqui o item, a alternativa da letra C trouxe pra gente, que é o quê? O incentivo à formação continuada. Então tá tudo certo aqui, tá bom? Vamos lá, questão de número 7. De acordo com a lei de diretrizes e bases, de acordo com a lei de diretrizes brasileira, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Ó, exceto, tá? O que se apresenta então, letra A. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É princípio? Ok. Lá no mnemônico tá no CO 2. Gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais. É princípio? É sim. É um dos 5G.
Valorização do profissional da educação escolar. Valorização do profissional da educação escolar. Existe esse princípio lá na 7? Valorização do profissional da educação escolar. Princípio, né? Tá aqui, ó. Ok. Tá bonitinho lá. Letra D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ok também, tá? Tá bonitinho lá. Valorização do profissional da educação escolar é um dos 3V. Liberdade é o LI, tá? E aí só sobrou a letra E. Particularismo de ideias e de concepções pedagógicas. Existe? De jeito nenhum. Não existe, né? Particularismo, não. O nome é pluralismo, tá? Que inclusive lá no mnemônico é o plu. Lembrando, olha, essa banca ela foi tão assim que ela escolheu até uma palavra que começa com P, grande em quantidade de sílabas, né? Igual é o pluralismo, tudo no intuito de tentar te confundir, né? Mas você que estuda aqui comigo no canal e aprofunda o seu conhecimento lá na plataforma, você não erra uma questão como essa, tá? Então, a exceção da questão de número 7 é o que tá na letra E. Bora pra frente, questão de número 8, olha. De acordo com a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a lei número 9394/1996, marque a alternativa o quê? Correta, a respeito dos seus princípios norteadores. Então, vamos lá. Letra A. O ensino será ministrado com base na valorização da experiência extraescolar. Olha que bacana. Questão de número 8 é a letra A. Aqui já veio o nosso gabarito. Mas eu quero responder com vocês, quero analisar com vocês os itens subsequentes, porque essa banca ela trouxe algo muito interessante de ser destacado aqui, tá? E o que é? Ela trouxe e misturou os princípios. Ela colocou os princípios misturados de uma forma que, se o estudante, ele não, de fato, o candidato, ele não estudou de maneira aprofundada esses princípios, ele poderia ficar na dúvida e até mesmo marcar uma das alternativas de forma equivocada. Quer ver? Olha, veja bem. Letra B. O ensino será ministrado para o pluralismo de padrão de qualidade. É pluralismo de padrão de qualidade? Não, né, gente? O ensino será ministrado para o quê? Garantia, ok? É a garantia do padrão de qualidade. E aí, por que eu falei que se ele não estudou de forma aprofundada esses princípios, ele pode se confundir? Porque numa leitura rápida ou até incipiente, ele vai memorizar algumas palavras que ele sabe que vai estar lá, como, por exemplo, pluralismo e padrão de qualidade. Mas isso não se constitui um princípio, houve uma troca de palavras que desconfiguraram o princípio, deixando ele de forma errada, tá? Olha lá na letra C. O ensino será ministrado com base na igualdade de ideias e concepções pedagógicas. Existe o princípio da igualdade? Existe, mas o princípio da igualdade é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E o que seria, então, de ideias e concepções pedagógicas? Não a igualdade, mas o quê? O pluralismo. Tá vendo como foi
uma coisa assim muito bem estruturada para pegar o candidato despreparado? Olha a letra D. O ensino será ministrado com base no respeito ao ensino público em estabelecimentos oficiais. É respeito ao ensino público em estabelecimentos oficiais? Não. O ensino será ministrado com base o quê? Na gratuidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? E por último aqui, o ensino será ministrado com base na vinculação entre as instituições públicas e privadas de ensino. Olha como que ficou, até assim, se a pessoa realmente não estudar, pensar em uma lógica, numa relação, né, numa vinculação, numa ligação. Não é na vinculação, e sim será ministrado com base na coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Entenderam? Viu como que é importante você, de fato, dominar esse artigo? Vamos lá. Questão de número 9. A Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que a educação seja direcionada por alguns princípios. 15. Dentre eles, identifique e assinale a alternativa o quê? Correta. Então, vamos lá. Letra A. Desvinculação entre a educação escolar e o trabalho? Não, tá? É sempre o quê? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho, aqui ainda faltou, né? E as práticas sociais, tá bom? Então, letra A não pode ser. Letra B. Valorização da experiência escolar também não pode ser, tá? Não pode, tá errado, tá? Eu vou botar errado aqui, tá? Por quê que não pode ser? Porque a valorização é da experiência o quê? Extraescolar e não escolar. É extraescolar. Letra C. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre gestão da educação. Aí sim, aqui é o nosso gabarito. Lembrando que esse princípio, ele foi introduzido na lei em 2024. É o 15º princípio da nossa educação nacional, tá bom? Inclusive o mais novo, o mais recente, tá? Então, já achamos aí. E só para a gente completar a análise, né, da questão, gestão aristocrática do ensino público, de jeito nenhum. A gestão é o quê? Democrática do ensino público, tá bom? Então, 9, gabarito, letra C. Cobrando aí, já em 2025, as atualizações de 2024, tá bom? Vamos lá, questão de número 10, Considerando a Lei 9394/1996, em artigo 3º, diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes, o quê? Princípios. Assinale a alternativa que não condiz com princípios a serem seguidos. Letra A. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. A cultura, o pensamento, a arte e o saber? É sim, ok. Então não pode ser o nosso gabarito, tá? É o li lá do mnemônico. Letra B. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? É princípio. E lá no mnemônico é um dos CO2, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? É princípio, ok.
No mnemônico tá entre um dos 5 G. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tá aqui, ó. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ok, também é princípio, lá no mnemônico é o plu. Só restou a letra E. Vamos verificar onde é que tá o erro nela? Respeito à liberdade e apreço à intolerância. Errado, né? Não é apreço à intolerância, e sim apreço à tolerância. E aí, se o candidato, depois, né, de algum tempo, já tá meio cansado, já tá ali um pouco desatento e leu rápido, ele pode até ficar assim, uai, onde é que tá? Como é que é, né? Então, ó, muito cuidado. Uma única palavrinha no seu prefixo aqui, né? Na verdade, aqui, ó, no seu prefixo, deixou errado. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra E. Certinho, amoras e amores? E aqui, ó, a gente finaliza aqui no canal a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula do curso de LDB 2025, que tratou aí dos princípios, incluindo as atualizações do artigo 3º, isso é muito importante destacar, tá bom? E se você chegou aqui no canal hoje, só para relembrar, tá? Se você chegou aqui no canal hoje e não assistiu nem a primeira e nem a nossa segunda aula, é só você clicar aí no link dessas aulas que estão na descrição do vídeo, assistir as 2 primeiras aulas. É muito importante que vocês assistam, tá? Para dar aí seguimento de uma forma coordenada das aulas que serão ministradas. E se inscreva no canal, tá bom? Se chegou, não tá inscrito, fez uma procura aqui no canal, o canal te mostrou as minhas aulas, mas você não tá inscrito, se inscreve, tá? Se você tá inscrito, mas ainda não ativou o sininho das notificações, ativa o sininho das notificações, porque aí você vai estar sempre atualizado. E o mais importante, caso você conheça alguém que esteja também nessa mesma trajetória, buscando a aprovação em concurso de carreiras educacionais, manda aí nesse aviãozinho o link dessa aula, não deixa de curtir, tá? E principalmente, coloca aí nos comentários para mim o que você achou da aula, se ainda ficou alguma dificuldade, tá bom? Para você, comenta aí para a gente poder saber como que tá o seu desenvolvimento nesse nosso curso, tá certo? Você pode me encontrar também lá no Instagram pelo @KessiaMontezuma e também no canal do Telegram que tá disponível aí na descrição do vídeo. Lá você vai me achar com Pedagogia Total. Então, agradeço demais a presença de cada um de vocês, a participação de vocês aí no chat, respondendo as questões, comentando as questões, tá bom? E não deixa de colocar aí na sua agenda o nosso próximo encontro, pois vai ser muito importante que você siga aqui com a gente para dominar essa que é a lei mais importante da educação nacional. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até mais!